Segunda família, segunda-feira e hoje é dia de notícia do Clube do Remo, tá? O que está acontecendo, quais as situações que ainda se fala sobre o jogo passado, tá? O que esperar para esta semana de treinamento, como vai a tabela da Série B, né, galera? Jogos até o momento, hoje teremos jogos, então peço a você que fique até o final desse vídeo, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype pro canal. Não esquece, deixa teu comentário que no final desse vídeo de hoje nós vamos trazer os comentários que vocês fizeram aí sobre o jogo do Clube do Remo. Aquele vídeo da pós-partida, pós-jogo. Se ainda não viu, vai lá ver. E bora pra cima. Leão! Galera. Meu irmão, segunda-feira aí. Clima de tristeza na cidade, a Mucura segura a lanterna e o outro lado sorri. Inclusive eu quero dar uma nota de utilidade pública. Meu cunhado, me desbloqueia aí. Cara, eu não sou nem um cara de encarnar tanto assim, né? Eles estavam falando comigo antes do jogo, ele e a esposa dele, e agora sumiram do mapa. Sua irmã tá preocupada, mande uma mensagem pra ela. Bom, gente, Mucura na lanterna. Já começamos assim, né? A Mucura perdeu ontem seu jogo. A gente chutava aí que seria 2-0. No final foi 3-1. Quase faz o artilheiro do Brasileirão. Olha, mais 10 minutos aí. O cara virava artilheiro, gente. Mais 10 minutos. Eu torcendo pra acabar. Acaba que senão, pô, vai complicar, né, cara? Um jogo tão fácil desse pro cara fazer gol, rapaz. Entrega mais do que o Correia ali, a Mucura. Melhor que o Sedex para entregar. Bom, galera, outro jogo também que nós tivemos ontem foi o Amazonas, né? Que venceu aí seu jogo, olha. O Amazonas venceu o Operário por 2-0 e aí já chegou aos 7 pontos, né? Então, bora ficar esperto, né, gente? Bora ficar esperto que os times começam agora a querer equilibrar as situações. Como vocês viram, né? A situação do Clube do Remo com o Volta Redonda, tá? Hoje nós teremos o jogo Criciúma e Curitiba. Nesse jogo eu apostei que seria 1-0 pro Criciúma, né? Bora ver. Botafogo de São Paulo e CRB. Vou torcer por 0-0 ali, ou o Botafogo ganhar o CRB logo para derrubar esses ímpetos do CRB, porque o CRB tá com 16 pontos, lembra vocês, tá? E teremos também Cuiabá e Vila Nova. Vamos torcer aí pro Cuiabá bater no Vila Nova, né, gente? É o jeito, tá? E amanhã vamos ter ainda o último jogo, América e Atlético Goianiense, tá, gente? Galera, a situação na tabela ficou que o Clube do Remo tá em segunda posição, atrás do Goiás com 20 pontos, tá? O Goiás tá com 20, o Clube do Remo com 17. O Vila Nova, que tem um jogo a menos, que joga hoje, tem 16. O Avaí tá com 16, já tem 9 jogos. E o ABC tá com 16 pontos. Esses dois, o Avaí, o Vila Nova e o ABC, tem possibilidades de passar o Clube do Remo, mas vão ficar por ali mesmo, até porque tem que segurar esses ímpetos aí, tá, gente? Bom, galera, o que acontece, né? Jogo passado nós tivemos aí um jogo excelente do Volta Redonda, que para aquilo que ele se propôs, ele foi bem demais, né? E o Clube do Remo realmente, eu na minha convicção, baixou muito as linhas e respeitou demais o adversário, tá? Porque eu já havia falado para vocês que anteriormente, você quer respeitar o adversário, tudo bem, mas dentro da sua casa você tem que mostrar os seus ímpetos, porque os outros clubes começam a te olhar, entendeu? Quando o Clube do Remo sofre a dobra de marcação dos laterais, para não subida dos laterais e deixar eles no campo de defesa, os outros adversários vão fazer também. Então você tem que procurar uma solução para esse problema, né? Porque o Clube do Remo tinha jogado numa espécie de 5-3-2-1 ou 5-5-3-2, tá? 5-3-2, com os dois ali na ponta, os três de meio campo e aí aquela quina ali na defesa, né? Porque não saía tanto, quem saía mais era o Sávio. Então culminou nessa situação que a gente acabou acompanhando do Clube do Remo. Mas claro, correções virão, gente, correções virão. Eu quero falar para vocês sobre condições. A gente aqui no canal tem trabalhado que trazer o entendimento do torcedor para que a situação dos 9, né? Matheus Davó praticamente confirmado, o Papelinho mesmo deu na sua entrevista que tem 2 para vir, ele muito mesmo confirmado. E só se der alguma coisa de muito errado, né, gente? Como já deu com o PK, que foi até um livramento, né? E também um atacante de ponta, porque o Janderson já sentiu de novo.
Como eu falei para vocês, era o adutor da coxa, estava jogando ali mais forçadamente. E o clube do Remo não tem o Maxwell, não tem o Jadson, não tem o Janderson em boa condição, então nós ficamos sem ponta. Tem o Gabriel Martins, Ricardo, mas daí, gente, o Gabriel Martins tá só esperando a janela abrir, que eu acho que ele vai embora. Ele e o próprio Ítalo também, que praticamente já deixa o clube do Remo, tá, gente? Por enquanto, a gente só vai ter confirmação a partir da semana que vem sobre isso, tá? Se tratando de semana que vem, eu quero lembrar vocês que o clube do Remo vai jogar contra o ABC na segunda-feira, no domingo, tá? No domingo, dia 1º. Essa será o primeiro jogo do clube do Remo fora, né? Remo e ABC no dia 1º, Remo e Operário, o próximo jogo dentro de casa, e sai para jogar contra o Atlético Paranaense e volta para jogar contra a Mucura. São os jogos do próximo mês do clube do Remo, tá? Porque a gente está findando esse mês agora. Gente, além da situação do Janderson, nós tivemos a baixa do Caio, né? Mas pro lugar do Caio nós vamos ter ali o Luan, que vem precisando de mais minutagem e tal. No lugar também dele tem o Wanderson ali, também, que é outro volante, que atua pelo clube do Remo. Fato é que o clube do Remo tem que dar um jeito, se quer jogar no 3-5, no 5-3-1, no 5-3-2, ou no 3-5-1, eu preferia o 3-5-1, porque você tem que deixar os laterais abrir. Os laterais do clube do Remo não estão fazendo isso, principalmente na lateral direita. Nós fazemos isso mais com o Marcelinho, que retorna para esse próximo jogo, né? E aí é aquilo, gente. O clube do Remo está tentando equilibrar as ações. Eu vejo aí muitas das vezes, o clube do Remo ressuscitou. Não, gente. Eu faço para... Olha, não é perca de tempo, cara. Eu trago para vocês, quando eu trago, eu vou assistir os outros times que jogam. O time que vai jogar com o clube do Remo joga, para estar bem, sabe? Procuro assistir de qualquer jeito. E eu trago os melhores momentos de todos os jogos, até quando ele está disputando o estadual, para ver como é que a equipe vem se mantendo. O próprio time do Volta Redonda é o time que mais chuta gol na Série B, gente. É o time que mais chuta gol. Então a gente muitas das vezes não tem cabimento, certas reclamações e certos receios, sabe? Eu estava vendo ontem do Liberal, né? O cara comentando, quanto foi a posse de bola lá? 48-52. Mas eu vi, pra mim não foi só isso. Eu vi. Tu viu o quê? Tu viste o quê, meu irmão? Sabe, é isso que eu não entendo, gente. A imprensa paraense é todo o tempo ali. Se o Remo tivesse nessa condição da Mucura, meu irmão, já tinha... Ixi, vou dizer a você, a gente passou isso aqui ano passado. Eu tô um ano e 4 meses nesse canal, 1 ano e 6 meses. Vou fazer 1 ano e 6 meses aqui nesse canal, gente. Trazendo pra vocês. Foi justamente por essas ocasiões da imprensa paraense. E por alguns canais também que eu criei isso aqui. Foi justamente por isso. Porque tem coisas que não tem cabimento. Comentários que não tem solidez. E aí coloca certos... Porque também o torcedor é culpado. Ele acompanha isso aí. Ele gosta, né? E a gente traz para vocês a melhor lucidez. Por isso que a gente vai buscar... Olha, a gente tá aqui os números do Volta Redonda. Tá aqui os números da próxima vez. Os números do ABC eu vou trazer para vocês. Vai ser um jogo duro e difícil. Não vai ser um jogo de tão agressividade como o Volta Redonda fez. Mas tem que ter a melhor performance. O treinador realmente escolheu o pior plano de jogo. Entendeu? Na minha opinião. Escolheu o pior plano de jogo e a gente sucumbiu naquela situação, né? E o adversário fez o melhor jogo dele da carreira dele, gente. Foi o melhor jogo do... Isso por quê? Nós somos o time invicto, gente. O Remo é o clube invicto do campeonato. Tá ali disputando no G4. Tá ali disputando. Então, quando eles vêm, meu irmão, eles vêm para querer... Quem é a tirar essa invencibilidade? Então, das 3 séries, é o clube do Remo invicto. E tem que, aí tem que se portar como um invicto. Dentro de casa, então, você tem que se portar. Se portar mesmo. Para você impor respeito quando o adversário vier. É essa a nossa condição. Você impor o respeito. Sabemos que um dia vai acontecer a invariável, né? Mas vamos lutar para que esse dia custe a chegar. Não vamos facilitar nunca, né, gente? Não vamos facilitar nunca. Bom, gente, para terminar nosso vídeo, saiu a situação do estacionamento aí, né? Como a gente fala para vocês. Eu falei, tem a seguridade dos carros. É até a Interparque que cuida lá do estacionamento. Eu já havia falado para vocês, né? Então, tem que ter um seguro ali. Então, ela faz a segura, toda a proteção. Então, tem que pagar, né? É só isso que eu tenho a dizer quanto ao estacionamento. Espero que eu não precise falar mais sobre isso, tá, gente? Bom, galera. Sobre as contratações, Matheus Davó. Matheus Davó, gente.
ele não é um exímio matador. Ele não é um exímio artilheiro. Não esperem isso. Nós vamos fazer o scout dele. Estou só esperando ele chegar para me confirmar. Mas não esperem isso dele, gente. Hoje não existe. Vocês viram o 9 do Volta Redonda ontem? Fogaça, né? Matheus Fogaça. Ele não é um matador, gente. Ele se movimenta bastante, vem, cumpre as funções táticas. E o Novo Horizontino é um time que realmente, caramba, tem um bom desarme. Os caras jogam mesmo, correm pra caramba. Então é desses 9 que a gente vai ver, gente. Não tem mais aquela de você deixar um cara plantado lá na frente e você criar pra ele. Você, olha, agora eu tava conversando com um amigo meu aqui, ele tava falando sobre a condição do 9, né? Eu disse, gente, mano, a gente não pode mais contar com o 9 e ficar lá parado e criarem pra ele. O único que cria pros atacantes do clube do Remo é o Janderson. Ele chega na ponta e faz o cruzamento, olha pra área e faz o cruzamento e procura o melhor. Ou quando tá jogando o Viseu e o Pedro Rocha, ele procura a melhor localização dos dois, que vão flutuando ali em torno da zaga, e para fazer o melhor cruzamento ou a melhor passe de bola. Hoje nós não estamos contando com essa situação porque perdemos ele. E com isso o clube do Remo perde certos ímpetos ali. Entendeu? Então é nessa condição que a gente traz. O Davó é outro que faz essa situação. Infelizmente 9 e 10 no Brasil, gente. Né? Aí o problema é que as pessoas querem insistir porque querem. Não, mas tem que vir um 9 artilheiro. Não tem. Não existe. Tira da tua cabeça. O único 9 artilheiro que nós temos no Brasil hoje é o Pedro. E é banco do Flamengo. Por quê? Porque quando o treinador põe e diz assim, olha, a minha melhor condição é essa para chegar no resultado. Então eu não preciso do 9 plantado, eu preciso que alguém flutue ali na frente. Pronto. O problema é que não trazem pro torcedor. Aí trazem pro torcedor, o fulano ganha tanto, o ciclano ganha tanto, e isso é um absurdo porque eu ganho tanto. Isso não é, gente. Sinto muito quem acredita nisso, mas isso não é de futebol. Você tem que entender que não existe mais. Existem novos de movimentação, e muita movimentação. Né? Mas vamos decorrer isso durante a semana, porque tá aumentando o tempo do vídeo. Tá? Mas comente aí o que você acha também. Se você tem algum 9 na sua cabeça, aí, bote aí embaixo pra mim que eu quero pesquisar sobre ele. Vamos começar aqui nos nossos comentários do pós-jogo, né? Edilson Miranda, bom dia, Ricardo. Na minha opinião, o clube do Remo entrou com uma escalação equivocada para o time que precisava vencer jogando em casa. Jogar com 3 zagueiros aí é difícil, né? Difícil na formação que ele colocou, né? No 5-3-2-1, né? O próprio Volta Redonda joga com 3 zagueiros, gente. Ele joga com 3 zagueiros. 5-3-2, né? Ele joga com 3 zagueiros. Né? Tá aqui. Entendeu? O time do Novo Horizontino ontem, 3 zagueiros. Né? Então, nós temos que ver como foi o posicionamento, o que eles fizeram com nossos alas. Nossos laterais. Foi esse o problema nosso. Tá? Azucrinante. 30 mil torcedores na arquibancada e o treinador me entra com as linhas baixas, querendo ser reativo. Pro futebol apresentado ontem pelo Remo, saímos no lucro. Será que já está baixando o espírito do professor Pardal no Daniel? É brincadeira. Entrar com 3 zagueiros, ainda mais com o Alvarino, que possamos tirar proveito dos erros apresentados ontem. É verdade, Azucrinante. Eu também não concordei, como vocês viram, né? Eu teria ido pro 4-3-3, porém não tinha realmente o Janderson, mas era para ter entrado, já que vai estourar ele, entra com ele. Né? E estourar ele de qualquer jeito, estourou, tá aí. Tá no DM de novo, e aí? Perdemos a oportunidade. Aí no segundo tempo você baixa a linha ou faz alguma coisa, que nem foi feito com outros jogos aí. Aí você fez o seu resultado e você baixa as linhas. Espera o adversário e vai na boa. Era isso que era para acontecer com o Clube do Rio. Tá, Azucrinante? Valeu. Evandro Miranda. Fala, mano, de boa. O resultado não foi legal para nós, mas aconteceu uma coisa que eu achei fantástica. O golaço do Remo, passe de letra do Regis. Coisa linda, hein? E coisa maravilhosa mesmo ali. Ali é questão de entrosamento e técnica, né? Individualizada, mas como eu falei para vocês, o Regis não marca. Então, pro Regis jogar, tu tem que colocar 2 volantes de marcação e contenção.
e um lateral que marque, né? Porque também nós perdemos muito do lado direito, porque nós tínhamos dois que não marcavam ali, Pavani e o próprio Cadu, né? Sem contar a inexperiência, né? Lucilene Miranda, o meio-campo do Clube do Remo não apareceu, mas individualidades aconteceu. Foi aquilo, né? Entendeu? Foi aquilo que a gente está falando agora sobre a proteção da primeira linha da zaga ali, que não aconteceu. Por isso que tivemos muito chute de fora da área, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, tá? Luzia Lima, saudações azulinas, nação azulina. Meu amigo Ricardo, este jogo do Remo contra o Voltaço foi sem raça, garra, sem marcação e determinação. Para vencer o adversário, estava parecendo que o Voltaço estava jogando em casa e o Remo era o time visitante. Meu amigo, se o Remo quer mesmo alcançar seu objetivo, que é a liderança na tabela e acesso, jamais tem que apresentar este tipo de jogo. Não tivemos atitude, personalidade, não colocaram a imposição dentro de campo. Agora o elenco azulino tem que dar o sangue no jogo contra o CRB. O Remo tem que apresentar um bom futebol, pois nós ainda estamos no G4 e temos que torcer para o Vila Nova e o CRB não ganharem nesta nona rodada. Tem que estar ligado porque os outros clubes estão subindo na tabela. Alguns torcedores de outros times estão falando que o Remo já está perdendo o gás. Será? Não, com certeza não, tá? O Remo já está perdendo o gás. Precisamos melhorar muito se quisermos chegar ao acesso à Série A em 2026. Vamos jogar com os pés no chão e nada de sapato alto, pois foi uma pena deixarmos escapar dentro de casa 3 pontos. Agora deixamos escapar 2. Agora vamos ter uma semana de treinamento para corrigir os erros e ir para cima do CRB sem medo de ser feliz, pois estamos tendo mais empates do que vitória, mas vamos caminhando, evoluindo e pontuando na tabela. Série B 2025 avante, meu querido Leão Azul. Parabéns, nota 10 para o nosso goleiro Marcelo Rangel e para o Fenômeno Azul, que é um verdadeiro show na arquibancada. Pois é, minha amiga Luzia, deixa eu falar aqui para ti. O gás do Clube do Remo não está perdendo, tá, gente? Vocês têm que compreender. O Remo está fazendo a gordura de começo de campeonato, correndo atrás de pontuar de qualquer jeito. E aí, do meio em diante, do segundo turno em diante, a gente vai começar a ver alguns desgarros, né? Quem vai realmente lutar para não cair, quem realmente vai disputar para chegar à Série A. Não digo nem título, tá, gente? Nem primeiro, nem liderança. Claro que a gente quer o Clube do Remo na liderança. Mas quem realmente vai ter plantel para suportar toda essa rigidez que vai vir. Olha, por exemplo, agora o Remo vai contratar 2 jogadores nessa mini janela e tentar ver o que vai fazer na próxima. É um time que está se ajustando, sim. Tem times melhores que o Clube do Remo, mais ajustadinho? Tem. O jogo do Ferroviário, se vocês forem ver, o jeito que o Ferroviário joga, meu irmão, é um passe daqui para cá como se tu soubesse onde o teu companheiro de serviço tá. Tá? Então são os ajustes que é necessário e bora ver como é que vai acontecer daqui para frente, né? Esperar agora o jogo do CRB. Volta Redonda já passou. O Júnior Almeida, Volta Redonda flutuou muito bem na frente da área do Remo. Ó, muito espaço para o adversário. Égua. Péssima partida do Remo. Não foi tão péssima, né, gente? Se fosse péssima, era derrota, gente. Tem que entender que como a gente rouba pontos fora, a gente vai perder ponto dentro de casa, gente. A gente torce para que não percamos jogos, mas pode acontecer. Infelizmente, é o futebol, tá? Francisco Antônio, com certeza vamos buscar fora de casa, já que não foi possível aqui. Tivemos alguns problemas de contusão e não deu. Vamos para frente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, meu amigo. Pois é aqui que está a sucitez de quem está querendo entender o time. Agora, se a gente ficar nesse apavorou que a imprensa faz, gente, eu sinto muito. Eu não tem cabimento para mim, ninguém é mais criança aqui, né? Então eu espero que as pessoas comecem a entender o que é a Série B. Nem eu que não entendia, gente. Sabe? Mas eu começo a querer estudar os adversários para poder trazer para vocês, tá? Marcos Leão, nada tá perdido ainda, estamos no par. E com toda certeza, gente. Um pé ali no G4, estamos aí acompanhando aquelas
aqueles primeiro pilotão ali, vamos seguindo, vamos seguindo. Deixa quem quiser lá, a imprensa de Goiás, fazer o que ela quer falar. Marco Leão também falou aqui, problemas das catracas, porque só acontece no jogo do Remo, hein? Acho que se a torcida dá um desprezo no time, isso logo resolve. Acho que não é a melhor solução, tá, Marcos? O Remo tem uma folha muito alta, 2 milhões e pouco por mês de pagamento, gente. Você tirar a receita do clube nesse momento aí, você complica. Né? Eu não sei como é que vai acontecer isso. Eu sei que o governo do estado já pede a melhor solução para essa situação. E a gente pede também aqui, gente, porque não pode acontecer, é um absurdo. Né? Faltou energia. Inclusive até um senador do estado está pedindo aí intervenção na Equatorial, que não vai acontecer, tá? Porque venderam porque quiseram. Gilberto Fernandes. Esse time do Volta Redonda é enjoado mesmo. Eu falei para vocês. Quem foi assistir o comentário antes do vídeo, como joga o Volta Redonda, tá lá o Volta Redonda com todas as suas linhas e suas atitudes. John, desfalque e lesões é difícil. Realmente, até que nós estamos no mínimo ainda no limiar ali, né, gente? É o mínimo do mínimo ali, tá? E a última aqui para fechar, Lucinene. Não gostei do time no primeiro tempo. Todos nós, minha amiga Lucinene, infelizmente foi o que apresentaram para nós aí. O treinador falou, a gente não concordou, tá? A gente discordou aqui no canal, porque a gente esperava mais, mas vocês sabem, né? A gente é torcedor. Se eu fosse treinador, eu estaria lá ganhando. Se eu fosse coach, né? Eu não sei, invento tanta palavra, a gente tem tanta palavra no dicionário português, meu irmão, invento tanta palavra em inglês que a gente pega, me indigna, né? Causa indignação esse negócio. Porém, gente, se eu fosse realmente dessa área, se eu não fosse só um torcedor, eu estaria ganhando dinheiro com isso, né não? Né? Porque, querendo ou não, a gente tem nossas situações familiares que tem que tratar. Porém, o treinador tem que saber mais que eu e mais que todos os torcedores, né? Se ele achou que era o melhor, eu achei que respeitou muito o adversário, que não deveria ter esse respeito tanto, né? Assim, digamos, respeitar, digamos você, vou colocar aqui porque eles vêm com uma linha ali posta de 3 atacantes e os alas deles sobem muito e chutam. Então eu boto uma dinâmica que dê alguém para encostar ali. Então eu tenho que ter peça que coloque ali. Coloca o Daniel, o outro volante lá, o Vanilson, né, que ainda não estreou, mas por pouco tempo, e bora partir para cima da marcação, já que a gente perdeu um marcador. Né? Na verdade, a gente viu que não tinha ligação. Os três, no começo do jogo do Clube do Remo, Caio, Pedro Castro e o próprio Pavani estavam muito recuados ali. Quando entra o Regis, que não marca, aí tu bota o time mais pontiagudo para frente. Né? Para acompanhar, para chegar mais junto do próprio Adailton, que estava embaixo, e o Pedro Rocha, que estava ali fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Bom, gente, encerramos o vídeo de hoje aqui. Demoramos um pouquinho mais, mas é aquilo, infelizmente, né, acontece. E peço a você que chegou até esse final, comente, curte, compartilha, deixa teu like. O Clube do Remo se representa amanhã, tá? Na terça-feira, não esquece, tá? Então bora, Leão, bora pra cima.